Mais uma vez, boa noite a todo mundo que está aqui conosco nessa noite, para mais um Entre Brumas. Vamos partir esse véu e vamos falar hoje de bruxaria tradicional. O que a gente entende quando a gente fala, de bruxaria tradicional? Que coisas nos vêm à mente? O que vocês já viram por aí com esse termo? O que chamou a atenção? Foi a estética? Tem uma estética peculiar, a tal bruxaria tradicional. Tem filosofias por trás dela, muito diferentes umas das outras, inclusive. E eu quero começar dizendo que é impossível a gente definir de fato o que é bruxaria. A gente vai encontrar o que diz o dicionário, a gente vai encontrar o que diz cada praticante, a gente vai entender de uma maneira geral que tem a ver com uma arte ou um ofício ou uma religião de mexer com o sobrenatural, de contatos com planos invisíveis. Mas quando a gente fala da bruxa, do bruxo, bruxe, a gente vai ligar culturalmente, em primeiro lugar, da cultura, da sobrecultura, com a ideia de malefício, de uma feitiçaria malévola, de uma feitiçaria destrutiva. A gente vai ligar com perigo, ou a gente vai ligar com com pessoas perigosas que fazem coisas incompreensíveis e que nunca se sabe ao lidar com elas. Geralmente, mulheres. Muitas mulheres foram queimadas e torturadas na época da Santa Inquisição Espanhola, ou Grande Holocausto Feminino, como a gente costuma chamar. E em nome disso, há uma questão política que se liga também a esse nome da bruxa hoje, que se fala, somos as netas daquelas que vocês não conseguiram queimar. Tem um propósito isso, falar dessa forma? Tem uma questão política da força feminina, rebelde, que se impõe, que quer espaço, que merece, obviamente, esse espaço no mundo. Tem a ideia também da bruxa boa, que a gente também, mas você é da bruxa, mas eu sou uma bruxinha boa, né? Você é uma bruxinha boa, você é uma bruxinha do bem? Né? Tipo, depende, né? Porque quem é que é realmente só do bem? Às vezes a gente se julga, mas nem sempre a gente é, né? Porque quanta coisa errada a gente faz na vida, quanto mal a gente deseja a pessoas. Então, quem é que pode falar que é realmente só da luz, né? Ninguém que caminha sobre a terra, eu diria. Mas tem essa separação entre a bruxa boa e a bruxa má. No próprio Mágico de Oz tem, né? Glinda e a Elphaba. Mas arte, ofício para alguns, religião para outros. Vou falar um pouquinho sobre isso. Tem muita gente que entende a bruxaria como uma religião. Para mim ela é. Mas não é todo mundo que vai entender dessa forma. Então uma coisa que é certa é, eu não posso dizer que o jeito que eu entendo é o único jeito. Isso é coisa do monoteísmo. O monoteísmo é que diz só há uma verdade e um caminho. Aqui nós não estamos nesse território. Aqui nesse nosso território, muita coisa é possível. Então, existe muito mais de uma verdade. Existem múltiplas verdades. Vai depender desse praticante. O que significa para você a bruxaria? Então, eu vou trazer para vocês um pouco de história e um tanto da minha visão, que vai ser similar a outras pessoas que estão aqui e outras não. E isso está tudo bem. Então, se a gente vai falar que tem a ver com tocar o sobrenatural, se a gente vai falar que tem a ver com moldar a realidade, com lidar com magia, com contatos com planos interiores, com falar e comunicar-se com espíritos, com apaziguar deuses, isso é uma herança humana. Isso todos os povos da Terra têm, historicamente. Todos eles tiveram alguém, aquela pessoa da medicina, o xamã, o pajé, que faz isso. E é interessante porque se a gente for ver em culturas indígenas, há muito medo do feiticeiro ou da feiticeira, porque causava muito mal. Então é interessante quem é o pajé que cura, quem é a pessoa que lida com magia, que é vista com muita desconfiança. Então parece que essa visão dupla também nos acompanha na história humana.
E embora a gente vá entender que talvez eu possa chamar até benzedeira, em certa medida, de uma bruxa, mas muitos dos feiticeiros de tradições antigas. Feiticeiro, deixa eu fechar o microfone aqui, que eu não estou conseguindo. Se eu vou entender que essas pessoas são bruxas, na minha compreensão sobre o que elas estão fazendo, elas não se chamariam dessa forma. Então eu também não posso impor a minha realidade sobre alguém que não se denominaria dessa forma. Ah, é uma bruxa. Posso até dizer, nossa, eu entenderia essa pessoa como bruxa naquilo que ela faz. Mas a pessoa pode não usar essa denominação e eu também tenho que respeitar como que a pessoa se entende. Então, é uma herança humana trabalhar com a magia, é uma herança humana conversar com os outros planos, é uma herança humana eu compreender. Deixa eu mexer no meu áudio aqui. É uma herança humana eu compreender, moldar realidade, moldar coisas através da vontade, que é uma das definições que a gente tem para o uso da magia. Mas nem todo mundo se entenderia dessa forma, com esse talento para o sobrenatural. E aí nessa história, a gente vai chegar num conceito que a gente tem, que é o xamanismo europeu, que a gente esquece que existia uma Europa pré-cristã, que existia uma Europa indígena. E aí quem são esses povos? A gente pode até entender que celtas, vikings, pictos, tem vários povos daquela região que a gente tem algum registro, mesmo que por terceiros, da maneira que cultuavam ou trabalhavam ou faziam suas coisas e que estão presentes nos variados reconstrucionismos. Muitas das práticas desses povos a gente vai entender como xamânicas. A gente pensa em xamanismo, que é um nome super inadequado, mas é o nome que temos para falar de tradições de tecnologias espirituais indígenas, como algo das Américas ou da Sibéria. Mas a gente poderia considerar talvez um xamanismo, isso que é praticado por tribos africanas? Talvez. Se a gente encontrar, e a gente vai encontrar várias coisas comuns a esses xamanismos que a gente chama. Uso de plantas enteógenas, substâncias que ajudam a entrar em contato com outros planos, que fazem e ajudam a pessoa a sair desse plano do corpo. A gente vai encontrar a ideia então de voo, seja a jornada xamânica, seja o voo da bruxa. A gente vai encontrar uso de ferramentas, a gente vai encontrar conversar com os espíritos. Tem muita coisa em comum que a gente vê no xamanismo dos indígenas das Américas, por exemplo, e da Sibéria, que vai se encontrar nesses povos da Europa. E isso que vem desses povos da Europa acabou aparecendo no que a gente chama de bruxaria. Então, uma forma de entender bruxaria é como um xamanismo europeu. E esses resquícios foram ficando para o que a gente vai chamar de bruxaria folclórica, que é da Idade Média e Idade Moderna na Europa. Que é daí que vem essa nossa imagem do caldeirão, da vassoura, do voo da bruxa e das mulheres que depois foram perseguidas, torturadas e queimadas. Então, a bruxaria folclórica traz esses elementos do que a gente vai chamar de xamanismo europeu. E a bruxaria folclórica vai depois se misturar com uma bruxaria contemporânea, que é a Wicca, que vai beber também daquela fonte. E enquanto estava acontecendo essa parte folclórica, que era de um povo que não tinha educação formal, não sabia ler e escrever, que conversava com espíritos da floresta do lado da sua casa, que aprendia coisas com esses espíritos. Então, em relação com os espíritos do lugar, cheio de superstições, enquanto o povo comum estava fazendo isso, nessa mesma época,
Tinha a elite completamente estudada, que sabia ler e tinha acesso a livros e tinha dinheiro e estavam nos seus palacetes fazendo uma outra coisa que a gente vai chamar de magia cerimonial, que é de onde a gente tem os grimórios. Então tem uma grande separação ali. O povo iletrado fazendo uma coisa e quem tinha acesso fazendo outra. Esse pessoal dos palacetes não foi perseguido. Era na mesma época tudo acontecendo. Eles não estavam sofrendo perseguição nenhuma. Uma coisa muito curiosa. Eles estavam lá nos seus palacetes fazendo suas missas negras, fazendo seus desenhos no chão, nos seus... como é que chama? No seu subsolo dos palacetes lá, fazendo grandes orgias, fazendo loucuras e testando comunicações com anjos, deuses e tudo mais, e demônios, e o restante do povo iletrado é que estava pagando o pato de ser o bode expiatório de várias questões ali pela igreja. Então temos dois caminhos aí, tudo na magia. Um com dinheiro e educação, o outro sem dinheiro e sem educação. Então, dito supersticioso, gente que também eram muitos pagãos, trazendo cultura anterior, que misturavam com o cristianismo. Misturavam com o cristianismo, por quê? Porque estavam sendo empurrados igreja goela abaixo, eram obrigados a ir, eu vou usar então as ferramentas da igreja, eu vou dar os nomes daquilo que estão me dizendo, esse espírito aqui no fundo da minha casa diz uma coisa, o padre diz outra, e aí se o padre diz que tudo que está fora da igreja é o diabo, e tem esse ser aqui no fundo da minha casa, na floresta aqui do lado, que tem uma galhada na cabeça e me ensina um bocado de coisa interessante, se vai dizer que é o diabo e minha vida está uma droga, minha vida é péssima, eu não tenho muito o que comer, eu não tenho lei que fale por mim, e eu me divirto de noite porque quando eu entro num transe, eu vou dançar com fadas e seres esquisitos, e a igreja diz que eu estou confabulando e em consórcio com o diabo. Que nome eu tenho para chamar esses seres? Só esse que a igreja está me dando. Então eles são demônios, são diabos, são... Então vejam que muito do que vai passar para nós dessa bruxaria folclórica também é visto por uma lente de pessoas que não tinham muita noção e davam o nome. Então a igreja diz que é isso, então é isso. Então a gente vai ver nos registros da Inquisição, porque isso é uma coisa curiosa, né? Os padres eram obrigados a anotar o que os acusados diziam. Então, tinha algumas bruxas, especialmente na Escócia, que contavam tudo. Falavam e usavam essa linguagem. Eu falava com o diabo. Misturava as rezas, quando elas podiam escrever alguma coisa, misturava com reza da igreja. E é daí que essa bruxaria folclórica fica misturada, em algumas instâncias, com o cristianismo. E isso mesmo, como o Guilherme falou aqui, o John Dee estava muito bem no mesmo período, mesma época, 1600 lá, aconselhando a Elizabeth, usando seus discos de cera e seus espelhos negros, e ninguém estava atrás do John Dee, né? Mas tudo isso que nós estamos falando, Europa. E aí, essa é uma coisa que a gente tem que admitir, realmente. Quando a gente vai falar de bruxaria praticada com esses nomes, com esse nome, a gente está falando de coisa que tem raiz na Europa. Nós vamos beber dessas fontes e muitas pessoas vão mudar e transformar com o território do Brasil e outros territórios onde estão. Mas a verdade é, a origem desses sistemas nos chega pela Europa. Mas se a gente for pensar, que língua nós estamos falando aqui? É a língua do colonizador. Essa língua não é nativa do Brasil. Então, o português não é nativo. Então, tanta coisa que a gente faz é vinda da colonização ou é eurocêntrica. Então, é uma verdade. Que já vi críticas a esse respeito. Né? Que essa bruxaria que a gente faz, ela é da Europa. Sim, a raiz dela é. Tem um sistema, assim como a própria educação, ter universidades e tudo mais, isso foi montado na Europa. Nossa cultura é vinda desse lugar que colonizou o planeta. Então, a bruxaria não é diferente. Cada uma das religiões vem também de um outro lugar, né? Fora as religiões nativas de fato, elas também estão vindo de um outro lugar. Então, isso é importante saber.
E em que medida eu vou ficar sendo fiel ao que está vindo da Europa ou estou me inspirando e usando aquele sistema e adaptando para o lugar onde eu me encontro? Wicca é uma religião que surgiu no século XX, que mistura bruxaria folclórica, magia cerimonial e umas ideias e coisas buscando lá do Neolítico. Ao mesmo tempo, surgiu na Inglaterra, o Wicca surgiu na Inglaterra. Na Inglaterra também ficou muito famoso o clã de Tubal-Caim, um cara chamado Robert Cochrane. E ele se denominava um bruxo tradicional e dizia que o que ele fazia era bruxaria tradicional. O próprio Gerald Gardner, criador da Wicca, foi iniciado por bruxas tradicionais em New Forest. Pelo menos é assim que ele diz. Então existia bruxaria antes do Gardner, e essa bruxaria a gente vai chamar de tradicional. Mas quando a gente fala de bruxaria tradicional, não quer dizer que é uma linhagem não quebrada. Não quer dizer que é uma bruxaria de herança familiar que passou bonitinho na família desde 1500, desde 1400, desde 1300 e está até hoje, e essa família carrega essa força e essa virtude e esses saberes. Então não é uma bruxaria hereditária, embora ela exista. Ela também existe. E tem gente que faz troça de bruxaria hereditária, mas bruxaria hereditária também existe. O que a gente tem são resquícios do que ficou dessa bruxaria folclórica, que mais tarde, porque as pessoas foram aprendendo a ler e foram tendo acesso, misturou com coisas de grimórios também. Então tem muita bruxaria tradicional que vai beber de coisas de grimório, e aí vai aparecer coisas mais rebuscadas no ritual dessa bruxaria, que talvez vá traçar pentagramas, vai ter círculos, vai ter determinados símbolos que vêm do que a gente chama de magia cerimonial, que é bem do ocultismo, para usar um outro termo que a gente vai entender e relacionar aqui no Brasil, para compreender isso. E o que está no lugar onde você está, porque isso é uma coisa que aparece na bruxaria tradicional também. E aí ela vai usar papiros mágicos gregos, ela vai usar tudo que... Tem coisas que eram descobertas num determinado lugar que alguém tinha acesso. Aí esse viajante levava esse saber, encontrava um outro que também praticava coisas parecidas. Eles trocavam figurinhas. Como é que você faz isso? Eu faço assim. Aí traziam símbolos, ensinava um novo feitiço, ensinava um novo código, uma chave de acesso para falar com um ser, com uma entidade. Eu falo seres, mas vocês podem entender como entidades. E isso era trocado. Então não existe uma coisa da gente dizer que é estanque, limpa, pura e não misturada. Não existe. Porque é do humano, os nossos genes se cruzam, que dirá os nossos saberes. Então tudo é cruzado. O catolicismo ficou muito aparente nessa bruxaria folclórica italiana, por exemplo. Muito presente na bruxaria italiana. Também muito presente na bruxaria eslava. Talvez vocês tenham tido contato com bruxaria eslava como bruxaria tradicional. Eles têm bastante misturado. As rezas estão lá nos livros deles. As datas são muito ligadas às da igreja, embora as da igreja já são as dos pagãos anteriores. A igreja já foi adequando suas datas para pegar as mesmas que o povo já gostava de celebrar. Esse momento agora de junho, no hemisfério norte, que tem santos na Península Ibérica, é o começo do verão para eles, né? Para nós aqui inverno, para eles verão. Então, tem essa mistura dos santos muito presente em algumas bruxarias. No entanto, existe bruxaria tradicional que não tem nada a ver com o cristianismo. Absolutamente nada, que deixou tudo isso para trás. Se foi obrigada em algum momento, assim que pôde não fazer, abandonou, cortou a relação com isso porque não lhe interessa. Então essa é a minha postura. Muita gente vai dizer que bruxaria tradicional tem Maria, vai ter Jesus, vai ter água benta, vai ter... A minha não tem. De outras pessoas que estão aqui hoje também não tem. Isso é uma escolha. A menos que você venha, de fato, de uma bruxaria eslava, de uma bruxaria italiana, que vai manter essas origens. Mas você pode fazer a sua mistura, porque não tem regra. Essa é a grande coisa da bruxaria. Não tem um livro pra gente seguir. Não tem um dogma te dizendo, olha, tem que fazer assim.
O que a gente tem que ter é alguma coerência no que a gente está fazendo e não sair fazendo só da nossa cabeça. Então a gente estuda, a gente busca fontes, a gente vê o que move a gente testa, a gente experimenta. E para mim, a verdadeira heresia desse nosso caminho está no testar descaradamente. Eles fazem assim? Vou ver se funciona. E aí você testa, e aí você sente, vou testar diferente. Testa diferente, anota teus resultados. Experimenta, pega uma coisa e inverte para ver como é que fica, se você tem vontade de inverter. Você paga, como tem uma amiga minha que diz, sustenta suas gracinhas. Você tem que pagar o fazer o que você está fazendo invertido. Faça do jeito que te ensinam e depois, e se eu mexer? Mexe, experimenta, banca. É assim que a gente foi fazendo ao longo de séculos, milênios. Senão a gente não estava aqui. Então, existe bruxaria tradicional que vai beber das fontes folclóricas, vai ter algumas misturinhas ou pinceladas ou não da magia cerimonial. E vai ter algumas bruxarias que vão misturar, inclusive, conceitos mais modernos, que chegaram para nós depois vindos do... Não é conceito moderno, mas vem, por exemplo, do Oriente, chakra. Bruxo folclórico da Europa não mexe com chakra. Mas, se na sua bruxaria você trabalha com o conceito de chakras, então você já está trazendo um componente que veio através dessas trocas humanas, de novo, né? Oriente, Ocidente, tudo mais, que é uma coisa que aconteceu nos últimos séculos. Então, você está modernizando a bruxaria folclórica. Então, por isso que eu chamo a bruxaria tradicional, que eu faço de bruxaria tradicional moderna. Mas é só uma questão semântica, porque ela é BT ou Tradecraft, como se chama em inglês. A palavra também, em inglês, witchcraft, que é o ofício ou a arte do witch. Essa palavra witch vem do Old English, do um inglês arcaico, e tem uma relação com pessoa sábia, ou pessoa com conhecimentos, que era witch. E para nós, bruxa, engraçado que não se acha muito bem a origem dessa palavra, bruxa e bruxa. O que mais se encontra talvez é a brucia, do italiano, que quer dizer queimar. E tem uma outra que talvez seja brixt, que vem dos celtas, que quer dizer feitiço. É outra suposição etimológica para essa palavra. Eu gosto muito da palavra bruxuleante, que quer dizer algo que é uma chama que não para quieta, que é um pouco diminui, aumenta e tremeluz. E eu acho que o conceito da bruxaria é muito bruxuleante, porque ele faz isso, né? Ele se molda, é aqui, não é? Ele fica se torcendo, distorcendo, mas o importante é a gente saber que não é o conceito político, por exemplo, que a gente dá para essa palavra, né? Existe um conceito político da gente usar essa palavra. E resgatarmos e bancarmos, dizer publicamente que somos bruxos ou somos da bruxaria, que bom que temos essa possibilidade hoje. A gente podia sofrer represálias por conta disso. Vamos seguir votando bem para que a gente consiga manter esse direito de poder falar isso, poder vestir a camisa, usar nossos símbolos, andar por aí, fazer live, botar na internet, antes que tirem tudo. Daqui a pouco pode mudar tudo e arranca tudo, persegue todo mundo e nós vamos voltar a sumir, desaparecer pela nossa própria sobrevivência. Então, essa coisa que oscila esse conceito, cabe a cada um com o seu íntimo. Quando a gente está em grupo, a gente tem códigos comuns. Mas não sou eu que vou dizer para uma pessoa que eu conheço, por exemplo, e a pessoa diz, você é bruxa, eu também sou, adoro incenso e cristais. Que bom, que ótimo, tá tudo certo. Se a pessoa quer usar essa palavra para se denominar, não cabe a mim dizer, mas isso não é bruxaria. O que você faz? Qual é a sua prática, de fato? Não sou eu, não cabe a mim fazer esse tipo de coisa. As pessoas podem usar o nome que elas quiserem, uma palavra que já foi muito feia. Eu tenho uma tia que uma vez chegou meio num almoço de família e disse, por que você fica usando essa palavra, se chamando de bruxa? Eu disse, porque para mim é importante, tia, resgatar o valor e o poder dessa palavra. Mas é uma palavra tão horrível, Petrúcia. Bom, talvez por isso mesmo eu tenha que mantê-la para tirar a carga, talvez que essa palavra venha. É certo que a bruxa não está no centro da aldeia, ela está à margem.
Então é muito difícil a gente querer usar essa palavra e querer ocupar o lugar central na sociedade. Não vai combinar, porque a gente é das beiradas. A gente é buscade quando alguma coisa dá problema. Ah, deixa eu ir lá falar com essa pessoa, ela sabe o que fazer. E quem aqui que atende com oráculo e tudo mais e atende evangélicos, que me ponham um joinha aí no chat, porque tá cheio. Eles não podem, mas eles buscam os serviços, eles têm curiosidade. Olha o joinha da Jéssica. As pessoas buscam. Né? Tem essa necessidade de entender o que está por trás do véu, ou controlar um pouquinho mais, ou saber um pouco mais do destino, ou até fazer uma amarração também. Tem isso vindo de pessoas que não deveriam buscar esses serviços. Então, a gente não está no centro da aldeia. Recorrem a nós quando precisam, mas nós somos as primeiras pessoas a eles culparem quando algo dá errado. Qualquer coisa que der errado, para quem que vão olhar? Só pode ser coisa daquela. Aquela que mora na casinha lá, que é esquisita, aquela esquisita. Aquele esquisito, problema deles. Essa gente aí, esses criaram esse problema para nós. Estamos sendo punidos, nós estamos sofrendo a ira divina por conta daquela pessoa. Então, a gente tem que se preparar para isso. Quando a gente entra nesse caminho, a gente está comprando esse pacote completo. Muito difícil você comprar esse caminho e achar que vai ficar sempre tudo bem. Tem gente que vai te culpabilizar ou te jogar pro canto. E mulheres na bruxaria são muito atacadas por várias coisas. Eu e minhas amigas, muito mal faladas. Então, prestem atenção. Quem da bruxaria fica falando muito mal de mulheres bruxas, porque fala-se muito mais mal de mulheres bruxas do que de homens bruxos. Só prestar atenção. Tá cheio. Então, mais fácil, né? Punir as mulheres pela sua esquisitice, pela sua ousadia. No Brasil, o que a gente tem de tradições? Então, Tubal-Caim, na Inglaterra, 1734. Vão me ajudando aí com os nomes das tradições. No Brasil, a gente tem a Vanem, que é uma bruxaria tradicional, que é o Wagner Périco, que trouxe essa tradição. Tem vários sacerdotes, vários núcleos da Vanem no Brasil. Feri, que é uma bruxaria tradicional norte-americana, também já tem representantes no Brasil. Wildwood, acho que agora tem no Brasil também, nasceu na Austrália. E aí temos outros que vêm de outros lugares e vão formando seus núcleos, que nem o Gui e o Caio que estão aqui com a gente hoje, que é o clã Sagrada Floresta. Falei certo? Sagrada Floresta, né? Ciclo Sagrado da Floresta. Ciclo Sagrado, não é clã, Ciclo Sagrado da Floresta. Então, eles têm o grupo deles, que também é uma bruxaria, que não é cristã. E vocês diriam que é da onde, Caio? A origem, como é que vocês explicam? Tem um tanto céltica, né? Ela é bem céltica, a bruxaria que vocês fazem. É ibérica. Ibérica. Tá certo, muito obrigada. Então, a gente tem alguns, e deve ter muito mais grupos que a gente nem sabe os nomes. E tem outros tantos que são dessas bruxarias mais cristianizadas, misturadas por aí. Mas existem várias bruxarias tradicionais. Então observem e vejam o que mais fala ao coração de vocês, porque é o cerne de cada um que vai dizer onde é que é o teu caminho. A tua alma que vai te responder isso. Ninguém pode te impor. Não aceitem imposições, nós não estamos aqui para isso. Se é para aceitar imposição, a gente vai para uma igreja. Não precisa escolher um caminho todo diferente desse para alguém nos impor goela abaixo. O que é para fazer? Então, uma coisa que para mim é muito importante: animismo. Uma palavra que quer dizer a compreensão de que tudo está vivo e tudo tem consciência. Então, eu sou extremamente relacional com as entidades, com todo tipo de espíritos humanos, não humanos, feéricos, deuses, deusas.
E assim também como a terra, a montanha, o rio, as árvores são seres que recebem o meu respeito e com quem eu me comunico. Na bruxaria, na magia cerimonial, existe a ideia de que no centro do círculo eu sou Deus e eu imponho a minha vontade, eu subjugo, eu evoco seres e coloco num triângulo onde eu prendo e eu mando e eu dou ordens, eu amarro e torço eles para fazerem a minha vontade. Bruxos tradicionais animistas não fazem isso. Também não pode ser como uma regra geral, vai ter alguém que vai fazer. Mas no geral não fazem, porque a ideia é em relação. Me interessa muito mais ter uma aliança e uma parceria do que subjugar e impor para alguém alguma coisa. Por isso, paganismo faz muito sentido nesse caminho e não misturar com nada cristianizado por conta dessa origem animista, que é o que a gente vê que está presente nas religiões e nas espiritualidades dos povos originários do planeta Terra. Eles tinham essa relação com os seres, com o ambiente, com o plano espiritual, e é isso que nutre a alma da maioria dos bruxos tradicionais que eu conheço, com quem eu ando. Dos meus professores também. Então, sempre em relação. E aí nós vamos ter vários talentos, e isso também é um espectro. Tem gente que vai ser mais visual, aberta de visão, tem gente que é clareaudiente, tem gente que tem sensações no corpo quando está na presença, percebe, tem gnoses, cognições, ai, chegou alguém, mas eu não sei denominar, eu não consigo ver, eu não consigo ouvir, mas eu sei que tem uma força aqui. Tem gente que sonha com muita clareza, tem gente que tem abertura no olfato. Então observe quais são os talentos, também não é obrigatório, tem que ser este, só este é válido. Não é assim. A outra coisa que tem muito legal da bruxaria é que ela traz uma coisa muito forte, que é o corpo presente. O corpo é muito importante, o corpo é sagrado, o corpo participa. Ter corpo é maravilhoso. O animal em nós é sagrado. Sermos bichos é sagrado. E isso está muito em falta nas religiões do planeta. Então, o que nós temos a oferecer num momento de tamanha desconexão, sofrimento humano, com muita ansiedade, depressão, vazio, os humanos andando completamente vazios. E aí fala assim, propósito, e esse propósito é neoliberal, é cheio de qual é o dinheiro que você vai fazer, que marca que você vai deixar no mundo, e ninguém está encontrando como é que eu me sinto bem de existir. Então, essa busca, a bruxaria tende a nos abrir formas de entrar em contato com isso. E para mim a bruxaria tradicional faz isso de uma maneira que outras bruxarias não fazem. Esse tipo de contato com o bicho que me habita, com como estar na terra, como é que eu sobrevivo a essa era de tanta tela e distração e ainda assim estou vibrante, plena, existindo e sentindo o meu ser e os outros seres. Então, para mim, esse caminho traz isso. Existe uma coisa interessante também, já vou encurtar aqui, porque a gente vai ter que daqui a pouco fazer uma coisa em grupinhos. Então a gente está oferecendo ao mundo algo diferente da cultura dominante. Mais animal, mais escuro, mais terreno. Esse escuro é porque tudo emerge da escuridão. Em vez de que tudo é luz, a gente entende que as coisas brotam do escuro. E o escuro tem tanta validade quanto a luz. Afinal de contas, é muito evidente, a gente dorme e a gente fecha os olhos e a gente gosta do escuro para dormir. Isso é muito importante para que a gente possa existir no claro durante o nosso dia. Então, por que é que a gente tira metade da importância de onde tudo vem, inclusive da terra de onde tudo brota? Também dá para entender que tem bruxos que vão se afinar. Então, animismo é uma coisa comum a muitas vertentes. Essa coisa relacional e alianças, cosmologias de que há algo bruxo, esse talento para o sobrenatural nasce conosco e não é muito humano, vem de alguma outra coisa. E aí cada tradição vai ter a sua cosmologia, de onde que vem isso? Qual é a origem disso? Uns vão dizer que é dos decaídos, vão dizer que é de Caim, outros vão dizer que é dos feéricos, que mistura de alguma forma na nossa energia e nos dá o que a gente chama de sangue bruxo ou chama bruxa. Isso não tem a ver com família e hereditariedade.
Tem algumas práticas que são comuns a várias. O principal que eu vou dizer é voo ou transe, alguma forma de entrar em transe e ter contatos estáticos, né? Contatos fora do corpo com seres, vivências, experiências, alguns vão chamar do sabá ou tantas outras coisas. Pode ser feito através de enteógenos, como a ayahuasca, como outras medicinas, cogumelos, ou não. Existem algumas práticas que é a encruzilhada, o moinho, a bússola, que vocês vão ouvir falar, a refeição vermelha. Tem alguns símbolos que são partilhados pelas tradições, como a forquilha, como a própria ideia do diabo, que não é a mesma coisa do diabo cristão, mas a gente pode brincar e chamar do diabo. Mas ele pode se apresentar sob diferentes facetas, inclusive Dionísio é um dos diabos possíveis da bruxaria, só para esclarecer aqui o que esse nome pode querer dizer. Pode querer dizer, inclusive, Dionísio ou Quernunus, é outro diabo que a gente vai chamar. Mas os símbolos são muitas vezes diferentes dos símbolos que a gente vê da Wicca, que é a bruxaria mais conhecida. Mas claro, tudo é bruxaria, então vai ter similaridade sim com a Wicca, mas é um caminho muito mais visceral, eu diria. Né? E eu faço esse gesto assim, porque é isso, para mim é como se fosse muito mais nas entranhas e nas veias, assim, correndo dentro da gente. E para a gente encerrar, eu queria colocar que tem 4 reinos ou famílias que eu entendo, e alguns dos meus professores também, em termos espirituais, que 4 formas de expressão que a gente pode ter, e às vezes a gente vai achar, nossa, então eu não posso ser bruxo tradicional porque eu não sou assim. Então, o que é o típico que a gente entende como bruxo ou bruxo tradicional? Cheio de caveiras, necromante, seja contato com mortos, maldições, amarrações, feitiçaria pesada, só usa à noite, o preto, tá? Os bruxinhos trevosos. Isso é a coisa mais característica quando a gente pensa na bruxa ou no bruxo tradicional. Mas tem bruxarias tradicionais que não são pura isso aí. Todo mundo tem um pouco disso, mas tem gente que não é esse o foco principal. E aí pode acontecer de que a pessoa tá esperando isso, aí vai num grupo que não é exatamente assim e diz, isso não é bruxaria para mim. Isso aí não é bruxaria que chega. Então a gente pode às vezes sentir, nossa, eu não sou bruxa que chega para essa outra pessoa. Por quê? Eu tô reforçando outras coisas que são importantes. Tem bruxos que são de uma outra fibra, que vão trabalhar muito mais com proteção da casa, vão trabalhar magia de comida, vão trabalhar contato com os animais, ouvir os animais, transformar-se em animais e fazer artesanato e ferramentas. É uma outra característica de talentos bruxos. Outros são herbalistas, ou trabalham com venenos, que são as medicinas. Trabalham muito com curas, são excelentes do glamour e são da poesia e da arte. E isso é uma baita forma de bruxaria. E tem outros mais místicos, muito preocupados com a elevação e a transformação e o melhoramento, não só seu como do planeta, que são excelentes exorcistas, trabalham muito com limpezas profundas, são professores, inspiram com a sua mera presença, acendem algo nas pessoas que os escutam, porque a função deles é muito mais de líder inspirador, e isso também é uma bruxaria. E todas essas são coisas que a gente tem que ter em alguma medida, essas características. E talvez vocês tenham se reconhecido mais numa do que noutra. Mas é legal a gente ter uma combinação delas. Então não existe um caminho puro, ou não existe algo que seja caricato, que é só o trevoso, que vale na bruxaria tradicional. Tem bruxos tradicionais com mantos brancos, né? Tem bruxos tradicionais fazendo grandes curas e coisas de muito refino e sutileza na energia que trabalha, e são bruxos tradicionais. Então não é só a ideia que a gente tem lá da Idade Média, do malefício da Idade Moderna e tudo mais que nos causou a fogueira. É tudo junto, tá? Então, queria abrir se vocês têm alguma pergunta, umas 2 perguntas, e eu quero colocar vocês em grupos pra gente conversar um pouco, vou dividir vocês em grupinhos. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa disso que eu falei? Eu. Diga. Eu vi recentemente alguém usando o termo de bruxaria romana. Ela entraria como bruxaria tradicional também?
Essa é uma excelente pergunta, né? Porque o que que é bruxaria africana? A rigor, no nome seria bruxaria tradicional. Ah, bruxaria que vem dos indígenas seria uma bruxaria tradicional a rigor do termo. Mas a gente, de novo, a origem é europeia. Mas Roma está na Europa. E aí, como que a gente fala? Porque tem uma cultura um pouco diferente, que é a cultura romana, seria uma bruxaria tradicional. E os gregos também tinham a feitiçaria deles, que seria uma bruxaria tradicional. Mas a gente não tende a chamar dessa forma, porque, de novo, a gente está mais ligado na Ibérica, no Reino Unido e tal. Mas, sim, e especialmente se eles assim se denominarem, se eles se entenderem como bruxaria tradicional, sem dúvida nenhuma. Mas seria, porque é pré-cristã, especialmente porque é pré-cristã e está dentro da Europa. Mas qualquer um poderia se entender e dar esse nome, né? Outras bruxarias originais de qualquer lugar. Eu gostaria de saber mais até. De novo, nas trocas das figurinhas, é muito legal, né? Então, os gregos também tinham bruxaria. E eles também não eram bem vistos, olha que interessante. E era uma cultura politeísta e as bruxas não eram bem vistas. Iam oferecer coisas na encruzilhada e tudo mais e não eram necessariamente bem vistos na sociedade. Sempre assim. Sempre é mais. Vou dividir vocês em grupos aleatórios. Nós estamos em 25 pessoas, então acho que grupos de 6 grupos de 4 pessoas, mais ou menos. 6 grupos. Vou dividir em grupos de. Dividir em 5 grupos. E aí, nesse entendimento disso que a gente conversou, vocês conversem no grupo de vocês. Deem se conheçam um pouquinho e vejam onde é que vocês se localizam, onde é que vocês se entendem. Ah, eu acho que eu sou um bruxo tradicional ou não, isso é novo para mim. O que chamou a atenção que vocês gostaram de ouvir e quais talentos vocês entendem que vocês têm. Posso falar rapidamente, né? Um pouquinho da minha visão, da visão de grupo. Primeiro que eu fiquei bem contente, porque foi bem do que eu estava pensando, a nossa conversa, o que você falou sobre a bruxaria tradicional, onde a gente se encontra, aonde a gente acha os nossos talentos, né? E a gente percebeu que somos seres tão múltiplos, né? Que gostamos de coisas tão diversas, mas que no fim, que foi até a fala que a gente teve antes de voltar, que as coisas acabam fazendo sentido, elas se cruzam e fazem sentido, a gente se encontra dentro disso, né? E enquanto a BT pra gente, né, a gente viu num geral que ela é uma arte, um ofício, que não necessariamente a religião, nesse sentido da palavra do religare, porque já é o que somos, não estaríamos religando, embora para alguns funcione como uma religião, principalmente no sentido devocional. E também falamos que, às vezes, usar a palavra religião seria para que outras pessoas entendessem o que nós somos ou estamos fazendo numa linguagem que torne-se compreensível a elas. Porque se a gente, de repente, falar é uma arte ou é um ofício, a pessoa é uma arte, a bruxaria é uma arte para você, mas como assim uma arte? Ou um ofício, você está trabalhando? Então, algumas pessoas podem entender a palavra religião no sentido mais amplo, né? Então, isso fazendo um resumão básico aí do que a gente conversou, se alguém mais quiser complementar. Arrasou. Muito bom. Muito legal. Sabe que o Jung que usa uma outra linguagem, ele fala que essa religião também pode vir de religio, daquilo que você faz com disciplina, sempre do mesmo jeito, ou seja, está mais ligado ao ritual e à repetição. E eu acho que eu gosto mais, às vezes, dessa expressão do que a ideia do religar, né? Porque quem disse que estamos desconectados? A gente só está voltando a fazer os nossos ritos, vamos dizer assim, né? Aquilo que a gente repete. Mas muito legal ver da multiplicidade, porque é isso mesmo, né? Somos muito variados, temos coisas em comum, mas ninguém é só uma coisa. E acho que isso é muito válido. Bom, boa noite. Então, a gente estava conversando sobre o que a gente gostou, né, da abordagem do que você falou hoje, que eu coloquei que é algo bem plural, essa coisa da bruxaria, essa mistura, né, que a gente sente, principalmente aqui no Brasil, desse apanhado de culturas que o que define a bruxaria de cada um, né? Então a gente traz isso muito presente
nas nossas práticas. Então, como você comentou, do Ocidente, dos chakras, né, de como as pessoas vão lidar com esse tipo de prática de bruxaria. A questão também que eu coloquei que eu falava que as bruxas disfarçadas, né, se escondiam ali atrás do catolicismo popular, onde tinha as rezadeiras, benzedeiras, que ali utilizavam das rezas para dissipar o mal, dissipar a negatividade, o olho gordo, a inveja. Eles trabalhavam com esse tipo de bruxaria, entre aspas, né? Que, né, se a gente vai olhar e vai identificar, aquela pessoa, possivelmente ela seria vista como uma bruxa ou não. E eu falei a respeito dos dons também, cada um falou um pouquinho de o que cada um mais gosta, que eu achei interessante também, e a questão que o nosso colega falou sobre o sal, que algumas, a gente até, acho que ele ia perguntar, eu estou perguntando por ele, porque a gente entrou nessa questão do sal, que eu ouvi dizer que o sal dentro da bruxaria tradicional não é bem querido, bem usado, bem utilizado. E acho que é isso. Se alguém quiser falar mais também. Não, eu já entro no do sal, tá? Foi mais uma provocação ali no grupo. Mas a gente falou um pouco disso mesmo, da pluralidade, da liberdade de experimentar coisa, de juntar caminho e você ir construindo ali o que faz sentido para você, né? E o do sal que eu falei é que eu fui perguntar, tipo, tem alguém aqui que tem algum problema em usar sal, né? Que tem às vezes boatos que BT não usa sal para não afastar os espíritos, né? É uma coisa que algumas pessoas podem ter ressalvas. Aí eu perguntei no grupo, ninguém tinha ressalva, todo mundo usava sal. Então, mas foi isso. Mas tem alguns espíritos que não gostam, então a gente também tem que aprender a falar com os espíritos para ver o que gostam e o que não gostam, né? Nessa história da relação, eu não posso só impor e jogar. Eu não te convido para comer na minha casa e não pergunto se você tem alguma restrição alimentar, né? Acho que é mais ou menos por aí da educação. Muito bom, muito bom. Falou várias coisas, mas depois, se alguém quiser complementar, eu queria ressaltar uma parte que a gente falou que tocou muito para mim, que é a magia, a bruxaria familiar, né? O Guilherme trouxe que não foi batizado e que a família dele é toda da bruxaria já, né? E aí isso foi sempre uma questão para mim, porque eu sou batizada, mas eu não batizei minha filha, que hoje tem 11 anos, e eu segurei isso, peitei a minha família, digamos assim. E aí a Simone, que também estava no grupo, também não batizou o filho, então a gente entrou nesse assunto bem forte, assim, de toda a conversa sobre a bruxaria familiar, o fato de não batizarmos as crianças e começarmos a lidar de fato com quem somos, porque eu conheço muitas pessoas que são da bruxaria e vão correndo quando tem filho batizar, mas não vai que não seja bom, eu já batizei, sabe, essa coisa assim, eu já ouvi muito aqui no Sul, assim, vai que deu algum problema, eu batizei, azar, sabe? Então, eu acho que isso sempre ressoou muito em mim, e aí ver outras pessoas que foi muito importante para mim nesse momento. Uma menina de 11 anos que até então não foi batizada, uma escola que é luterana, e estamos lidando com isso, então foi legal, assim. Isso é muito legal, porque tem às vezes uma pergunta que eu faço para as pessoas, para quem você reza quando a coisa aperta? Porque é nessa hora que tu descobre se tu conseguiu te desvencilhar do que é normativo ou não. Porque se você batiza o teu filho porque vai que tudo que eu faço está errado, então estou garantindo essa criança, é porque está faltando alguma coisa de fato, né? De estar vivendo esse caminho. Né? Um medo de fazer errado perante um caminho. Então é engraçado isso, mas é uma questão bem forte, porque todos nós que somos... como é que é? Cristãos em reabilitação, porque né, todos estamos em rehab de cristianismo, porque é meio isso que a gente tá, porque eu falo sempre que é o líquido amniótico judaico-cristão onde a gente tá, é verdade, isso mesmo que tá ao nosso redor. Então sair fora disso é muito difícil. Já teve pessoas que eu falei assim, olha, eu não sou cristã, eu também não sou católica.
Não, eu disse, não foi isso que eu disse. Não disse, né? As É. pessoas acham que Uhum. como é que tu faz com um judeu, como é que tu faz com um muçulmano, como faz com um budista, porque são outras religiões que existem, as pessoas estão aí praticando, né? Então, se a bruxaria para você, ou este caminho espiritual ligado ao paganismo, é um caminho espiritual, e não só um caminho Vivam, né? financeiro, a gente tem que aprender a bancar, né? E faz parte disso aí. Muito bom, muito bom. Juliana comentando aqui. Os filhos gêmeos não foram batizados, que abençoou. Tá aí uma benção, isso mesmo. Por que a gente não pode abençoar, né? Por que a comunidade, a família, os amigos não podem abençoar esta criança? Muito bem, sensacional, Juliana. Se Mas não batiza, fala que vai morrer pagão, né? Mas é isso que a gente quer. né? Eu vou viver pagã, vou morrer pagã. Por que que eu vou viver pagã e morrer cristã? Não faz sentido. Né? Esse é outro assunto, né? Os ritos fúnebres, que as pessoas também não sabem o que fazer quando chega lá num velório, enfia um padre ou um pastor para falar para uma pessoa que não é de nenhuma dessas fés, né? Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa do que foi falado nos grupos, ou que chamou atenção, ou que está sentindo, ou que quer, enfim. Só queria comentar essa parte que você falou, até, porque nem, existem várias religiões e as pessoas às vezes olham com esse olhar estranho. Eu fui criada numa casa que minha mãe era bruxa, meu pai era bruxo, então, tipo, sempre teve essa pegada um pouco mais pra mim. E é muito interessante porque quando qualquer pessoa falava isso pra ele, tipo, ai, você não vai batizar ou qualquer coisa, você não vai levar na igreja, minha mãe falava, mas todas as religiões estão certas, são caminhos diferentes. Eu escolhi um outro caminho, que não significa que tá errado, que eu vou pro seu inferno. São formas diferentes de ensinar. Minha mãe é professora, então ela falava, eu posso ensinar a fração como matemática, com uma pizza, cortando pedaços de pizza. E assim é como a fé das pessoas, é o que faz sentido e o caminho que faz sentido pra ela. Então foi sempre algo que eu cresci muito acreditando e foi sempre bem tranquilo pra mim, então é algo que eu acho que não sei, achei que eu poderia falar. Uhum, muito bom. Uma coisa que eu queria comentar, aproveitando que você comentou, Mariana, é que esse caminho que a gente escolhe, porque é um caminho de escolha, fora a Mariana que nasceu, mas ainda assim é um caminho de escolha. Você nasce, mas você tem que reafirmar que é isso que você quer. Esse caminho, ele exige de nós o tempo todo consciência. Então ele é diferente de outros caminhos, gente elevado, católico não praticante, a não sei o que, porque o pai ou a família era. Não, esse aqui exige o tempo todo um empenho, um estudo, uma prática. Então ele é trabalhoso, ele não é para todas as pessoas, não é todo mundo que é talhado para fazer isso aí. Muito mais fácil, às vezes, as pessoas que alguém diga para elas como é que é para viver, como é que é para eu me comportar. Ah, então tá, deixa eu fazer assim se eu estou fazendo certo. Então, realmente, é uma coisa que não é para todo mundo. Tem que ter uma certa composição para conseguir dar conta e ficar. Não só descobrir, mas ficar neste caminho e bancar as suas famílias com suas escolhas de como vai criar seus filhos e tudo mais a partir desse caminho que você sente que é a tua verdade. Acho que isso é bonito para a gente encerrar aqui. Então, gente, muito obrigada por estarem com a gente hoje. Vamos nos falando, qualquer coisa entre em contato, me deem um alôzinho, eu sou super fácil de responder coisas, sou muito acessível. E o pessoal que vocês falaram aqui também, espero que mantenham um contato por aí nas redes de alguma forma. Muito, muito obrigada. Um grande beijo, boa noite para todo mundo.